A Bíblia proíbe o uso de imagens? O povo hebreu, esse povo do Velho Testamento, usava imagens no seu culto, usava imagens na sua vida religiosa? Existe alguma fundamentação bíblica para o uso das imagens na igreja? Nesse vídeo, nós vamos fazer um passeio por todo o Velho Testamento, tratando somente do tema das imagens sagradas. Se você quer saber mais sobre os versículos e toda a fundamentação que a igreja usa no Velho Testamento, fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu me chamo Felipe Reina. Nesse canal eu compartilho um pouco da minha história de conversão do protestantismo para a Igreja Católica. E eu queria discutir um pouco com vocês a respeito disso, sobre o uso das imagens sagradas. Eu quero fazer uma sequência de vídeos. O primeiro deles eu quero falar sobre o Velho Testamento. No segundo eu quero falar sobre o Novo Testamento. Eu vou querer discutir com vocês também um pouquinho sobre arqueologia, né? O que nós encontramos já na história sobre as imagens sagradas sendo usadas pela igreja primitiva, os primeiros cristãos, discípulos dos apóstolos. As imagens usadas por judeus, né? Sinagogas que já foram encontradas. Eu vou mostrar imagens aqui para vocês de sinagogas do tempo de Cristo, repleta de imagens na parede, pintadas. E você começa a observar que essa restrição iconográfica, essa restrição de representação imagética de imagens por parte do Velho Testamento não era assim tão estrita, nem no Velho Testamento, quanto menos depois de Jesus, né? Já no decorrer da igreja. E eu quero discutir um pouquinho isso com vocês. Se você é de tradição evangélica, protestante, eu pedi para você pelo menos me dar a chance, né? Me ouvir um pouco e tomar as suas próprias conclusões, né? Então, começando esse vídeo, né, eu queria começar do Velho Testamento, né? Vamos falar sobre o Israel antigo, né? Quando Deus começa a se revelar para Israel. E aqui nós temos, né, a leitura do Decálogo, né, os 10 mandamentos. Vamos ler então, vamos ler um pouquinho de Bíblia junto comigo, né? Vamos começar com Êxodo capítulo 20, começando do 3, que é importante começar do 3, que começa: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, o Senhor já começa falando assim, e em seguida ele fala: não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, ou desses ídolos, e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. E aí segue, né? Então nós temos aqui uma restrição, né, que muitas vezes é tomada, né, por muitos grupos religiosos como uma restrição estrita, né, à confecção de qualquer tipo de imagem. Só que, vamos ser sinceros, né, os evangélicos, né, em geral, os protestantes, quase nenhum toma essa palavra ao pé da letra. Quer dizer, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe no céu ou na terra ou debaixo da água. Isso incluiria uma restrição estrita do uso de qualquer tipo de imagem na sociedade, quer dizer, de esculturas, de fotos, quer dizer, por exemplo, esse peixe aqui em cima, ele foi feito pela minha bisavó, que era uma mulher assembleana de oração. Ela fez com todo carinho, né, fazer com retalhos, já velhinha. Esse peixe aqui é uma representação de um ser que vive embaixo do mar, né? É óbvio que nenhum evangélico, né, acha que Deus está proibindo a confecção de qualquer tipo de representação, certo? Então a gente já começa com uma qualificação dessa mensagem aqui, dessa palavra do Senhor, né? Essa proibição, ninguém interpreta ela de forma tão estrita assim no meio evangélico, né? Senão não teria esse peixe aqui, ninguém usaria fotos, ninguém usaria... Quase tudo que nós temos na nossa sociedade é intermediada por imagem. Até essa imagem de vídeo que você está vendo aqui não deixa de ser uma representação da minha pessoa, né? Mas você pode fazer uma objeção. Tudo bem, é verdade, não é uma restrição completa, mas é uma restrição para o uso no culto a Deus. O uso de imagens para fins religiosos, vamos botar assim. Mas será mesmo? Né? Será mesmo?
vamos continuar lendo então, porque nós paramos aqui em Êxodo capítulo 20. Se nós virarmos algumas, 2, 3 páginas, né, chegamos em Êxodo capítulo 25, o mesmo livro. E nós vamos ler o Senhor, né, 25 a partir do versículo 18, né, onde o Senhor manda fazer os querubins de ouro para colocar na tampa da Arca da Aliança, né, no propiciatório. E nós lemos aqui o Senhor falando: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins em uma extremidade, o outro na outra. Enfim, o Senhor faz toda a descrição. Todo mundo tem na cabeça mais ou menos como era a Arca da Aliança, né, com 2 querubins, 2 anjos, seres celestiais, esculpidos e banhados a ouro. E são imagens de escultura. Quem vai dizer que não são imagens de escultura? E mais grave ainda, né? Não só o Senhor mandou fazer essas imagens de escultura, como ele mandou colocar na Arca da Aliança, que é o objeto mais sagrado, né, do culto, do ritual hebreu. E essa arca ficava no Santo dos Santos da tenda, né? Então, assim, a tenda do Senhor, o tabernáculo, que era o lugar mais sagrado da face da terra. Dentro da tenda tinha um lugar ainda mais sagrado, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. E nesse lugar tinha imagens de escultura, de anjos, de seres celestiais. E o Senhor havia acabado de restringir a confecção de imagens de qualquer coisa que há no céu, ou na terra, ou debaixo do mar. Então, quer dizer, diante dessas 2 informações, quer dizer, o Senhor está proibindo, e depois você vê o Senhor mandando fazer imagens. É claro que isso deve levar você a pensar, bom, então será que essa restrição era assim tão restrita, inclusive do ponto de vista do uso litúrgico, do uso no culto a Deus de imagens sagradas? Bom, você pode dizer, não, mas Deus mandou fazer. Então é diferente, quer dizer, esse Deus mandou fazer, mandou, você obedece, né? Mas, primeiro, né, isso é uma forma de lidar com Deus, né? Negando que existe uma correspondência de razão, de lógica, ou seja, Cristo é o logos, né, de Deus. A nossa razão humana, ela foi feita pelo próprio Senhor. Então as coisas elas têm uma racionalidade, elas têm uma ligação lógica, entendeu? Como é que você vai dizer, não, porque Deus mandou, então a gente faz, mas não tem nenhuma lógica ele ter proibido antes, né? Deus se contradiz 4 capítulos depois. Isso não faz sentido nenhum, né? Existe uma correspondência lógica nas coisas que o Senhor faz. Deus nos deu a capacidade de compreensão e ele não fica quebrando, né, a consecução lógica das coisas sem que nós consigamos nos elevar àquilo que ele quer nos passar. Ok, mas isso diz respeito aos anjos, mas poderia ser uma exceção, né? Você pode pensar, não, mas isso é uma exceção, né? O Senhor mandou fazer os querubins, é uma exceção. Mas primeiro que não é uma exceção, porque se você continuar lendo, você vai ver que também nas cortinas do tabernáculo já havia também querubins bordados, nos instrumentos de culto, nas bacias, tinham anjos também talhados, né? E é interessante, se você abrir em Êxodo capítulo 31, essa é uma passagem que eu acho assim, para um pentecostal ler, eu acho muito interessante. Você começa no versículo 1 mesmo, que fala assim, ó, o Senhor falou a Moisés, dizendo, eis que eu chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para realizar toda espécie de trabalho. Então, quer dizer, e aí ele fala que também chamou outras pessoas, seus companheiros, e os encheu com o Espírito Santo para trabalharem nos objetos litúrgicos em arte sacra, né? Fazer os querubins, bordar os querubins nas cortinas da tenda, né? Fazer os florais, né, dos candelabros, da menorá, né, da mesa da propiciação,
do altar, onde se queimava o incenso, onde se queimava o holocausto, das bacias, de todos os instrumentos de trabalho que eram usados no tabernáculo, né? Então, quer dizer, o Espírito Santo inspirou homens para fazerem trabalhos de arte litúrgica. Isso no templo do tabernáculo, ou seja, naquele tempo em que o templo do Senhor ainda era móvel, ele era nômade, né? Ele ficava se mudando, né, de lugar para lugar. E nós já vemos toda essa arte pictórica, né, nos mostrando que o povo hebreu não era assim tão não iconográfico, né, como a gente às vezes imagina. Né? Às vezes a gente pensa, não, Israel não tem imagem nenhuma. Não, mas como assim não tem imagem? Na tenda, no tabernáculo, nos seus objetos de culto, eles eram ornados, né, com imagens. Então, para você começar a quebrar um pouco esses preconceitos e essas coisas que não fazem lógica, né, com as outras proibições. Mas você pode dizer assim, bom, mas todos esses foram ordenados diretamente pela boca de Deus, né, para serem feitos. Né? Então, por isso eles foram feitos, mas não se deve fazer mais nada para além disso. Será? Vamos continuar ainda no Velho Testamento, agora vamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo 6, onde começa a falar da descrição da construção do templo, agora o templo mesmo, de Salomão. Quer dizer, quando Salomão executa, né, os planos, né, que foram elaborados pelo seu pai, por Davi, para a construção do templo do Senhor agora como um edifício, né, fixo em Jerusalém. E quando você começa a ler, né, as descrições, né, do templo, você vê que ele passou a ser muito mais ornado, né, com imagens de escultura, imagens em relevo, de anjos, de plantas, tem leões, né, enfim, começa a haver outros elementos além dos querubins, ornando, né, o interior do templo. E uma coisa que, assim, que chega a chamar muita atenção, né, quando você vê em 1 Reis 23, a partir do versículo 23, desculpa a demora, né, que fala dos querubins que Salomão resolveu construir. É interessante porque esses querubins, em nenhuma passagem da Bíblia, diz que Deus mandou fazer. E Salomão ele manda construir 2 querubins de 10 côvados. 10 côvados é em torno de 4 metros de altura. 4,5 metros de altura. Então, quer dizer, dentro do templo de Salomão, o lugar mais sagrado do planeta Terra, dentro do Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus se revela, o lugar mais santo do mundo, que se você entrasse impuro, você morria. Dentro desse lugar tinha 2 estátuas de 4,5 metros de altura, enormes, cobrindo todo o ambiente. Né? A Bíblia descreve que as asas desses anjos tocavam as pontas das paredes do Santo dos Santos e elas se encontravam no meio. Né? Então imagina o tamanho dessas esculturas, né? Como elas eram enormes. Imagina um sacerdote que entrava ali uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, para oferecer o sacrifício, né, pelo povo. E ele entrava ali no Santo dos Santos, a Arca da Aliança no meio, com 2 esculturas em cima de querubins e 2 estátuas enormes de 4,5 metros, no lugar mais santo. Né? E eu vou ler um pouquinho para vocês verem que eu não tô mentindo, né? No Debir, né, que é o Santíssimo, né, ele fez 2 querubins de oliveira selvagem de 10 côvados cada um. Uma asa do querubim tinha 5 côvados e a outra asa do querubim também tinha 5 côvados. Ou seja, de uma extremidade à outra das asas havia distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 côvados e essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior. Os querubins estendiam suas asas de sorte que a asa tocava de uma parede e a asa do outro tocava a outra parede. E suas asas se tocavam uma na outra no meio da sala. Revestiu de ouro os querubins em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior. Mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo, no interior e no exterior.
Então é interessante, porque eu já vi argumentos também protestantes dizendo, não, mas tudo bem, tinham imagens, mas elas estavam escondidas no Santo dos Santos, e por isso o povo não tinha qualquer acesso, né, a essa informação. Mas não é assim, não é verdade, porque é verdade que esses grandes querubins estavam lá dentro, porém, as esculturas, né, de anjos, de palmas, de flores, de leões, elas estavam também do lado de fora, né, na parte mesmo do santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para o serviço, para preparar os pães da propiciação, né, os pães da presença, acender, enfim, fazer todo o serviço litúrgico. E não só isso, você começa a ler, você vai ver que as bacias que eram utilizadas eram talhadas com anjos, com querubins. Você vai ler, por exemplo, um outro detalhe, deixa eu me ver aqui nas minhas anotações. Em 1 Reis, capítulo 7, é só virar uma página, capítulo 7, versículo 23, o mar de bronze. O que era o mar de bronze? Era uma espécie de piscina enorme que tinha do lado de fora do templo, quer dizer, no pátio do templo, onde tinha água. E essa água era água que era usada, né, escorrida para lavar todos os utensílios durante os sacrifícios, né? E essa grande piscina ficava sob os ombros de 12 touros esculpidos, né? 12 estátuas de touros na porta do templo, né? No pátio do templo. As colunas do templo, como diz, eram todas adornadas, né? com florais, né? Então, diante disso, como é que você pode dizer que o povo hebreu era um povo que não usava de representação de imagens para o seu culto sagrado? Eles usavam e muito, né? E que eles não tinham acesso, né, a imagens de escultura, não, pelo contrário, né? E você vai ver que, por exemplo, primeiro, né, isso já quebra o argumento, não, Deus mandou, tudo bem, mas esses anjos de 4,5 metros, Deus mandou? Não diz isso nas escrituras, né? Salomão ornou o templo com toda a glória, né, com todas essas belezas, e ao final, quando tudo estava pronto, nós lemos, né, que a Shekinah do Senhor desceu, né, o Espírito Santo desceu sobre o templo como uma nuvem espessa e tomou conta do templo, né, e Deus se agradou daquilo que Salomão fez, né, que o povo de Israel fez para louvar a Deus, né? Então, você veja, né, que existe todo um uso litúrgico, todo um uso religioso de imagens como simbolismo de realidades espirituais, de realidades eternas, os touros, como os 12 touros, como simbolismo das tribos de Israel, da escolha do Senhor, quer dizer, tudo aquilo remete, né? São imagens que te remetem a realidades espirituais, imagens sagradas que te remetem a realidades espirituais. E não só no templo, como você vai ler depois a própria construção do palácio de Salomão, né? Com toda a sua glória, você vê o trono de Salomão, tinham 10 leões esculpidos no seu trono, né? E o trono de Salomão, com toda a sabedoria, né, atuando como um juiz, né, e com funções quase que sacerdotais, né? Muitos teóricos, né, e estudiosos da Bíblia vão dizer que os reis, né, da linhagem davídica, eles tinham funções quase que sacerdotais, né, em suas orações, em suas imprecações. Mas isso é um detalhe para outros vídeos, né, que a gente pode discutir. Mas a questão é que o rei utilizava-se também de esculturas não só no contexto do culto divino, mas também no contexto, né, do seu poder, do seu palácio, né? Bom, tudo isso para mostrar, né, e para dizer que, bom, então, peraí, se os hebreus se utilizavam assim de tantas imagens, né, será então que essas restrições que o Senhor estava fazendo em Êxodo 20 e em várias outras passagens, Salmo 115, no Salmo 115 fala, né, uma coisa que é muito utilizada, né, por alguns apologistas protestantes evangélicos, né, ela tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. É verdade, né, as estátuas têm bocas e não falam, mas a questão é, esses querubins que ornavam o templo, eles também tinham boca, né? Também tinham olhos, mas
eles também não falavam, né? Eles também não viam, né? Eles não tinham essa conotação, né? Então não é disso que se trata o Salmo 115, não é de arte iconográfica, né? Não é de arte sagrada para o louvor e para o culto a Deus. Ele está falando de ídolos, ele está falando contra o uso de ídolos e de adoração de outros deuses. Né? Isso era para ser uma coisa tão clara, né? Tão óbvia, mas infelizmente é difícil a gente perceber isso, né? Eu tive muita dificuldade, até meus olhos se abrirem, até minha compreensão começar a perceber essas obviedades, né? Mas que tem tantas barreiras, tantas coisas vão sendo colocadas na nossa cabeça para a gente não ver o óbvio, né? O óbvio é que os hebreus utilizavam de imagens no seu culto divino. Mas aí você pode ter uma outra objeção. Você fala assim, tudo bem, é verdade, eles utilizavam de imagens, nem todas foram realmente ordenadas por Deus, mas mesmo assim Deus aceitou. Porém, eles não veneravam essas imagens como os católicos fazem, né? E aí eu pergunto, será? Será que eles não veneravam, né, essas figuras, essas imagens e todos esses objetos sacros? Você realmente acha? Porque o problema é que existe aqui uma dissonância, né, na compreensão do que significa veneração, né? Porque sempre se confunde veneração com adoração. Essas duas coisas são diferentes. Os católicos estão sempre enfatizando isso. É diferente, nós não adoramos imagens, nós veneramos as imagens sagradas. Aí o evangélico, por exemplo, está dizendo, é a mesma coisa, né? Isso aí é uma nuance linguística, mas não é. Não é, porque se você parar para pensar no povo hebreu, por exemplo, eles veneravam aqueles objetos do culto sagrado do templo. Veneravam. Veneravam no sentido de, por exemplo, a Arca da Aliança está passando. A arca é um objeto material. Né? Ele não é a presença real de Deus, é um objeto material. Com anjos esculpidos. Né? E o povo se ajoelhava diante da arca. Se tocasse, você podia morrer. Né? Para você ver a sacralidade desse objeto. E não só a arca, mas todos os objetos de culto, desde os objetos mais relevantes, a menorá, né, as menorais, as mesas, os objetos lá de dentro do templo, como os outros, as bacias, os talheres, as facas que são usadas para o sacrifício. Tudo isso eram objetos que eram alvo de veneração. Veneração significa honra, significa todo cuidado, todo respeito com esses objetos, porque eles são instrumentos que nos levam a Deus, eles nos levam ao culto a Deus. Quer dizer, você não pegava uma bacia dessas que eram utilizadas no templo, você pegava lá emprestado com um sacerdote, deixa que eu vou aqui utilizar na minha casa para fazer um guisado aqui. Quer dizer, essa é loucura, né? Essa era a pena de morte, né? No Israel antigo, né? Você não fazia isso, quer dizer, um objeto sagrado. Quer dizer, então a noção do sagrado, né, era uma coisa óbvia, né, pro povo hebreu, né? E que coincidentemente, né, permanece na igreja, né, na igreja católica, nas igrejas ortodoxas, em toda igreja que tem raiz apostólica, mas por alguma razão, né, no século XVI, século XVI, desculpe, isso começa a mudar, né, começa a mudar já com a Reforma Protestante, começa a haver todo um... Claro que não começa ali, houve controvérsias anteriores, né, houve a controvérsia iconoclasta no século IX, mas então começa a haver essas contestações ao uso das imagens sagradas, né? Mas assim, esse primeiro vídeo aqui é mais para tratar sobre o Velho Testamento, a gente falar sobre os hebreus, né? Sobre esse povo aqui que nós lemos tanto, nos inspiramos tanto neles, nessa palavra santa do Velho Testamento, que nos admoesta tantas vezes contra a idolatria, né? Contra o culto a outros deuses, contra a confecção de imagens para adoração a outros deuses, mas que ao mesmo tempo nos mostra um povo que ornava, né, o seu templo, que usava-se de imagens, de esculturas, de imagens em relevo, de pinturas, para louvar a Deus, né, para elevar, né, a sua consciência, o seu coração, à adoração ao Senhor, às coisas celestiais. Né. Você veja, por exemplo, mais um exemplo que eu acho que é muito forte e é muito usado também, que está em Números, né? Números capítulo 21, da serpente de bronze. Se você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 21,
Deixa eu ver na minha anotação aqui, a partir do versículo 8. Você vai ver aquele episódio em que o Senhor manda construir uma escultura de uma serpente, que é uma coisa estranha, né? O povo estava sendo picado por serpente, estava tendo uma infestação de cobras no deserto. Deus manda Moisés confeccionar uma serpente de bronze, colocá-la numa haste bem alta, né? Num madeiro, muitos imaginam como um formato de uma cruz até, e pendurar ali essa escultura. E todo aquele que olhava para essa escultura, buscando o socorro do Senhor, era curado, né? Se você fosse picado por uma cobra, você era curado. Então é muito curioso, né? Você pensar, por que Deus usou de uma escultura? Por que nesse contexto, né? Um contexto onde havia ainda muita idolatria, ainda havia muito culto sincrético, né? Entre os judeus com o culto egípcio, né? Que eles traziam na sua memória dos 400 anos, né? de convivência com os egípcios. Por que Deus permitiu isso, né? E ainda por cima também os outros povos ao redor, da onde eles estavam indo, também eram idólatras, né? Usavam ídolos e adoravam outros deuses com formato de animais e de pessoas. E mesmo assim Deus Deus quis que fosse assim, né? E a resposta para isso nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3, que assim, é tão lindo, né, que vale a pena abrir, e eu vou abrir, aonde o Senhor Jesus fala, né, que essa serpente, essa imagem de escultura, olha só que ironia, né? Essa imagem de escultura era um símbolo, era um tipo que apontava para ele. Olha o que o Senhor fala a partir do versículo 14, João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. E aí vem o versículo tão usado por todos os cristãos, né? Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa linda. Um dos versículos mais centrais do Evangelho, né? Jesus falando, né, da sua missão salvífica, ele aponta para uma imagem de escultura que ele mesmo mandou fazer. O verbo de Deus mandou fazer. Faça. Porque lá no futuro isso será um tipo, uma tipologia, para que você compreenda o meu trabalho, né? Que é aquele que foi picado pela cobra, né? A semente do pecado, né? Que nos picou, que nos feriu e que nos feriu de morte. Em alguém semelhante a nós, né? Jesus está erguido, né? E é olhando para ele que eu serei salvo, né? Olha que coisa linda. Então, mais uma vez, nós vemos assim uma imagem de escultura sendo utilizada. E é interessante, né? Porque muita gente vai usar depois falando, não, tudo bem, mas só que depois, né, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, nós lemos que o rei Ezequias, ele manda destruir essa haste com a serpente, que ainda estava em Israel. Olha só, já tinham passado centenas de séculos, não, desculpa, dezenas, um número longo de séculos, vamos me corrigir aqui. Já tinha passado muito tempo, né? Desde Moisés até Ezequias, eram séculos de distância, e essa haste com a serpente ainda estava lá para lembrá-los do livramento que Deus os deu. Só que, no período de Ezequias, essa imagem passou a ser adorada. Ela ganhou um nome, o nome de uma divindade, e ela passou a ser adorada por parte dos judeus, né, que estavam ali num processo sincrético, né? E o rei Ezequias manda derrubar, né, essa imagem dessa serpente. Então é interessante, porque você vê essa nuance, né? No próprio Velho Testamento fica muito claro essa nuance, né? Você tem uma imagem iconográfica, aquilo que te aponta para o Senhor, e você tem uma imagem idolátrica, né? E que te desvirtua do Senhor. Então isso é muito claro no Velho Testamento, né? Para terminar essa parte do Velho Testamento, e eu vou fazer um novo vídeo para falar sobre o Novo Testamento, né, e sobre essa transição importante que acontece, né, com a vinda do nosso Senhor. Tanta coisa, né, nos trouxe o Senhor. Né, o véu do templo se rasgou. Né?
Mas antes de chegar lá, a última coisa que eu queria falar é sobre o livro de Ezequiel, né? Se você abrir o livro de Ezequiel, no capítulo 41, você tem aquela visão de Ezequiel sobre a construção do novo templo, né? Depois que o povo vai cativo, né, para a Babilônia. E nessa visão de Ezequiel, mais uma vez, Ezequiel ele vai descrevendo tudo que o anjo está mostrando para ele do que será esse novo templo. E esse templo é ainda mais ornamentado do que o templo de Salomão. Leia você na sua casa, eu não vou ler aqui, mas leia Ezequiel capítulo 41. E você vai ver como havia querubins com cabeça de leão, com cabeça de homem, como havia outros animais, como havia plantas em todos, nos umbrais das paredes, nas portas, em todo o ambiente. Assim, é interessante que quando você lê essas descrições, né, do templo, isso remete muito, né, a um templo católico. Se você for numa igreja barroca, por exemplo, você vai ver aquelas colunas ornamentadas com folhas, com flores, né, talhadas, né, na pedra, aquelas belíssimas esculturas de madeira, né, com aquelas ornamentações, com os anjos, com, enfim, os santos, o céu se apresentando para você nas paredes, no teto, né, em todo o ambiente, né? E é muito semelhante às descrições que você lê, né, do templo, tanto o templo de Salomão como da visão do templo de Ezequiel, do que seria o novo templo, né, do Novo Testamento. Então você se pergunta, de onde que saiu isso, né? De onde que a Igreja Católica tirou de colocar todas essas coisas, né? E aí sempre vai vir alguém dizendo, isso é paganismo, né? Isso aí é herança pagã. É herança pagã, meu amigo? Tem certeza? No próximo vídeo eu vou mostrar para você, eu vou falar sobre o Novo Testamento, vou falar sobre as pinturas e os ícones já sendo usados pelos pais da igreja, pelos aqueles que conviveram com os apóstolos. E também vou falar sobre as sinagogas judaicas e como que essa iconografia que foi utilizada pelos cristãos desde o princípio, ela na verdade é herdada dos judeus. Ela não é uma herança pagã, ela é uma herança judaica, tanto por conta do Velho Testamento, como nós já conversamos aqui, como por conta da própria prática, né, de correntes rabínicas que não eram assim tão restritas quando se tratava do uso de imagens no culto, na própria sinagoga. Então já existem achados arqueológicos, eu vou mostrar no próximo vídeo, de pinturas no chão, nas paredes, de mosaicos sendo usados por judeus, né? Judeus, não eram cristãos, né? E nós nos vemos então no próximo vídeo, no qual nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Novo Testamento, ainda sobre o tema das imagens. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, curta, segue o canal, né, e fique para o próximo vídeo. Tchau, tchau.